Beleza, pessoal. É, Aqui eu vou fazer uma breve explicação da nossa aplicação aqui e, e depois eu vou fazer uma prova de funcionamento ali no nosso front-end, mostrando todo um fluxo de autenticação, né? Basicamente, a nossa aplicação ela é dividida em três etapas. A primeira etapa, e a mais fundamental da prova de conceito, é o nosso blockchain. O nosso blockchain ele utiliza um framework chamado Hyperledger Fabric, que já nos disponibiliza diversos scripts base para que a gente possa utilizar uma rede blockchain com a solução robusta e de forma é, escalável, de forma segura, mesmo com pouca força no desenvolvimento. Ou seja, eu tenho uma pessoa já consegue implementar uma rede blockchain utilizando o framework. A proposta é simplificar, porque esperar que projetos com poucos desenvolvedores consigam oferecer soluções competitivas no blockchain é injusto. Então o framework vem com a proposta de ser um projeto open source que disponibiliza essa rede inicial para que a gente possa fazer as nossas alterações. E aí, o que a gente vai definir principalmente é qual a estrutura do nosso ativo, né? Qual vai ser o nosso ativo que vamos operar no blockchain? No caso aqui, o nosso são documentos de uma redação jornalística e que possuem nessa versão esses campos. E eu tenho que definir esse smart contract porque na minha rede de teste ele vai ter que conhecer qual é a estrutura e quais funções estão disponíveis para manipular ou acessar os meus registros. Você pode ver que aqui no meu smart contract, né, ele precisa de receber os contratos e também ele precisa receber os smart contracts, ou seja, a minha requisição tem que estar autenticada para que as transações da minha API funcionem. Então, para que eu consiga criar um documento, ler um documento ou fazer qualquer uma dessas funções aqui, eu preciso passar pela segunda subaplicação, que é o nosso gateway. O nosso gateway, ele é um meio de campo, ou seja, ele funciona para fazer a integração das requisições do front-end para o nosso back-end, que é o blockchain. E assim, né? Por quê? Por que é necessário esse gateway, né? Quando a gente utiliza aqui o framework, a gente tem que ir de acordo com as bibliotecas que são utilizadas, né? Então eu preciso é, ter esses contratos bem implementados para que a função seja executada. Caso contrário, eu retorno um erro. E como que eu faço isso? Eu preciso que eu tenha um ponto de conexão que faça a função de proxy para mim. Então eu aqui, ó, nesse ponto, nessa aplicação que é o gateway, eu tenho acesso aos smart contracts. Eu tenho acesso aos materiais criptográficos que identificam as organizações e os pares da rede. Então, aqui eu vou utilizar as bibliotecas de conexão segura, eu vou utilizar as bibliotecas do próprio framework para conectar, criar o contrato, me identificar, assinar as criptografias ou as transações. E aqui também eu vou ter o próprias bibliotecas de cripto que vão me ser utilizadas aqui nos próprios métodos, né? Não, aí beleza. O que esse gateway faz? Ele inicia um cliente, ou seja, ele cria um cliente que vai ficar em contato ali com o nosso blockchain, ele se conecta no nosso blockchain e é capaz de realizar requisições para lá. Então ele cria uma conexão segura com o nosso canal. Então aqui tem o nome do nosso canal, eu coloquei o nome padrão, My Channel. E ele também cria esse contrato,
que está de acordo com esse contrato aqui. Beleza, então agora eu tenho o meu proxy que ele consegue receber a minha requisição, por exemplo, para criar um documento, e ele vai submeter essa transação utilizando as bibliotecas padrão para o meu smart contract. Então, na hora que eu criar um documento aqui, ele submete essa transação que vai ser enxergada pelo smart contract aqui, ó. Beleza, essa parte aqui tá ok. Essa aqui é o nosso gateway. E esse diretório aqui é a nossa rede de teste, que é executada em Docker. E aqui tá as duas imagens do par 1 e do par 2 que estão sendo executadas, ou seja, a nossa rede está em pé. Aqui, ó, depois da execução do network up. E a última parte é o nosso front-end, que é onde a gente já vai fazer a prova de conceito. Eu inicio aqui numa tela de login. Nessa tela de login, ele vai ter os links para as outras telas, né? Vai fazer uma breve apresentação aqui, então, uma plataforma segura para autenticação de documentos, utilizando o nosso framework Hyperledger Fabric. Vai buscar aqui os últimos 5 documentos. Então esse daqui mesmo eu acabei de criar e ele é o último, né? E dá pra gente enxergar aqui, ó. Você vê que o título dele tem essa imagem, né? E acredito que seja esse daqui, porque ele tem imagem, imagem, imagem e o ID dele é o 1000. Então, se eu excluir esse campo daqui e fizer um refresh aqui, ó, você vê que ele sumiu, né? Aquele meu último campo de exemplo. E o que a gente vai fazer aqui agora é o fluxo completo. A gente vai criar um documento, vai autenticar ele e vai de fato salvar no nosso blockchain. Então, assim, aqui eu vou até mostrar para vocês quais documentos a gente tem no momento, né? A gente tem o 1, o 10, o 1000, o 15 e esses dois que é criado no início da rede. Você pode ver que a gente está criando documentos com IDs numéricos, mas o ID pode ser alfanumérico, ele não tem essa limitação. A única coisa é que se o ID for repetido, o documento não é persistido no blockchain. No banco de dados em nuvem, ele pode ser persistido, mas no blockchain não. Então, beleza. O que a gente pode fazer aqui, a gente pode criar um novo documento, então. Aqui já tem uma pista dos documentos que a gente tem. Eu vou criar um documento aqui, número 200, com o título vídeo TCC, Sutien, resumo, implementação. Os autores, vou colocar meu nome, Guilherme Oliveira. Editores, colocar aqui orientador. E palavras-chave, prova de conceito. E você vê que tem uma caixa aqui que me permite escolher uma imagem, né? Eu vou escolher uma imagem, não é obrigatório, mas vou escolher uma aqui. E essa imagem, ela fica salva apenas no banco de dados em nuvem. Então essa imagem, ela vai ficar uma referência para ela no blockchain, um URL de acesso, onde eu sei qual lugar que essa imagem está armazenada, mas o conteúdo da imagem não vai ser armazenado no blockchain, até por questão de performance. Então ele vai ficar guardado numa parte aqui do Firebase que se chama Storage, que é onde a gente guarda esses documentos de imagem. Então aqui está todas as imagens da aplicação. Já aqui no nosso database a gente tem os documentos e as autenticações. E no Authentication a gente tem a parte de login. Beleza. Tá aqui uma demonstração das 3 utilizações do nosso Firebase. Vou criar esse documento aqui então.
tal. A gente já viu que o documento apareceu aqui, vídeo TCC, o meu nome como autor. E aí agora eu quero ver, né, qual é o estado desse documento. Você pode ver que todos os campos dele estão não autenticados. E eu vou falar assim, não, meu documento está ok, vou autenticar ele todo. Importante dizer que eu posso autenticar campo a campo, mas que eu vou fazer um caso total aqui para o vídeo ficar um pouco mais curto. E aqui eu posso fazer uma proposição lógica. Proposição lógica ou uma ontologia. Ontologia. Então é nesse campo que eu guardo minhas ontologias. E essa ontologia, ela é uma proposição lógica, no final das contas, que pode ter o valor de verdadeiro ou falso. Nesse caso, eu vou colocar ontologia verdade e vou autenticá-la como verdade. Salvei essa autenticação no meu banco de dados. Agora, esse documento é para estar totalmente autenticado e pronto para ser enviado para o blockchain. Como que eu verifico isso, né? Eu ainda tenho duas abas aqui. Essa minha aba de histórico, ela só fala quantos registros eu fiz desse ID. Então, se eu criar mais 100 vezes funções desse ID, ela vai registrar todas aqui. E já essa outra aba, ela vai me mostrar se o último estado do documento é verdadeiro. Ou seja, na verdade, assim, o que ela vai fazer, né? Ela vai buscar se existe pelo menos uma versão desse documento que está toda autenticada. E se existir essa versão, ele vai me mostrar aqui. Como a gente autenticou esse documento, ele tem que aparecer aqui, né? E aí você vê que ele apareceu os campos padrão e também apareceu a nossa ontologia verdade. E deu a opção de enviar para produção. Esse enviar para produção, para a gente, significa salvar, persistir na nossa rede de teste HyperLed Fabric, ou seja, no nosso livro razão. É porque após a autenticação total, significa que o documento está pronto para ser persistido de fato. E aí agora é a etapa final, que é salvar o documento na rede de teste. Beleza, aqui aparentemente deu tudo certo, né? O que eu posso fazer aqui o gateway ele não está printando todas as requisições. Ele está fazendo só aquelas duas operações que eu mostrei para vocês, init e getAll, e depois disso ele fica aqui rodando e só redirecionando as requisições. Mas se eu startar novamente, ele vai mostrar todos os documentos. E aí, consequentemente, a gente vai ver o nosso novo documento persistido aqui no blockchain. E aí encerra o nosso fluxo de criação e autenticação dos documentos. E o último passo aqui seria o usuário terminar o seu fluxo e fazer um logout da aplicação, encerrando as suas atividades. É isso, pessoal. Encerro aqui as explicações e a demonstração do funcionamento.